Fala pessoal, hoje iremos iniciar aí a abordagem do assunto de eletrônica para iniciantes no canal, mas antes de colocar a mão na massa, acho importante entender o conceito da palavra eletrônica e o que é a eletricidade, beleza? Então, bora lá! Pessoal, a palavra eletrônica tem origem na palavra grega electron, que significa âmbar. E você deve estar se perguntando agora, o que diabos tem a ver âmbar com eletrônica? Pessoal, há mais de 2000 anos, os gregos perceberam que quando esfregavam um pedaço de âmbar na roupa, ele começava a atrair pequenos fiapos de palha. Embora, na época, eles ainda não soubessem explicar o fenômeno, eles estavam pela primeira vez observando o que hoje chamamos de eletricidade estática. Séculos depois, os cientistas descobriram que esse efeito acontecia por causa de uma pequena partícula que nomearam de elétron, exatamente por ter relação com o fenômeno que acontecia na pedra de âmbar, a qual era chamada de eléctron pelos gregos. A partir de então, o foco deixou de ser no âmbar e passou a ser no estudo e no controle dos elétrons. Pessoal, agora que vimos aí que o fenômeno da eletricidade, embora não compreendido, já fosse conhecido pelos gregos há milênios, a gente deve fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que o âmbar atrai a palha? O que acontece ali no nível invisível da matéria para que esse fenômeno seja possível? E quando eu faço essa pergunta, eu me lembro de um episódio do Cavaleiros dos Zodíacos. E nesse episódio, a Marinha ela fala pro Seiya que tudo, mas tudo ao redor são átomos. Eu vou deixar um trechinho aí para vocês darem uma conferida. Escute, as pedras são formadas por átomos, assim como o seu corpo, como também o meu corpo, como tudo aquilo que existe sobre a Terra e como as estrelas que brilham lá no céu. Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos. Está entendendo? Sei. Pessoal, antes de responder a pergunta aí do por que o âmbar atrai a palha, precisamos conhecer aí o protagonista dessa história, que é o átomo. Tudo que existe ao nosso redor, conforme a própria Marin disse aí no episódio dos Cavaleiros dos Zodíacos, é formado por átomos. Esses átomos, eles têm seus núcleos compostos por prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que não possuem carga, e os elétrons, que são cargas negativas que ficam vagando ao redor do núcleo. O que mais nos interessa na eletrônica é justamente os elétrons, porque eles conseguem se mover de um átomo para o outro em alguns materiais. Quando um átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está eletricamente neutro. Mas se ele perde ou ganha elétrons, passa a ficar eletricamente carregado. E é exatamente essa troca de elétrons que dá origem à eletricidade estática. Agora fica fácil entender o que os gregos observavam. Quando o âmbar, que num primeiro momento estava eletricamente equilibrado, era atritado no tecido, alguns elétrons eram transferidos do tecido para o âmbar. Dessa maneira, ele ficava eletricamente carregado com cargas negativas, já que recebeu elétrons. Posteriormente, quando esse âmbar entrava em contato com a palha, como cargas diferentes se atraem, o âmbar, que estava negativo, atraía a palha. Pessoal, percebe uma coisa interessante. Até agora, os elétrons não estão percorrendo um fio. Eles apenas foram transferidos de um material para outro e ficaram acumulados. E é por isso que chamamos de eletricidade estática. Mais adiante, quando esses elétrons começarem a se movimentar continuamente por um condutor, teremos então a corrente elétrica, que a gente vai abordar aí numa próxima aula. Pessoal, a maioria de nós já fez esse experimento algum dia na escola. Eu não vou replicar ele aqui, mas é muito simples. Você atrita uma caneta no cabelo e posteriormente aproxima essa caneta de minúsculos pedaços de papéis. Vocês vão perceber que o papel vai ser atraído pela caneta. E esse é o exemplo mais simples
e prático que podemos ter de eletricidade estática. Pessoal, então recapitulando, a gente viu aí que a eletricidade ela pode ser estática, né? Quando há o acúmulo de elétrons através da transferência de um átomo para o outro, ou ela pode ser em forma de corrente elétrica, né? Quando há aí o fluxo de elétrons num determinado condutor. Vimos também aí o conceito de eletrônica, que é o estudo dos elétrons, assim como o controle dos elétrons. E agora, para que não fique mais nenhuma dúvida sobre esses conceitos, eu vou trabalhar aqui algumas analogias com vocês. Pessoal, para ficar fácil visualizar, pensa da seguinte maneira. Os carros são os elétrons, a estrada é o condutor. O movimento dos veículos é a corrente elétrica. Já as regras de trânsito, como sinalizações, radares e os semáforos, é a eletrônica. Pessoal, eletrônica é isso, é controle. Tudo que está no nosso cotidiano, desde um celular até o sistema de segurança de um carro, baseia-se aí em controlar elétrons. A eletrônica está em tudo. Pessoal, a respeito de eletricidade e eletrônica, na parte teórica não há mais nada para a gente falar. Agora vamos para a parte legal. Eu vou separar alguns materiais aqui e a gente vai fazer uma bateria. Com os conceitos que foi passado nessa aula, a gente já consegue ter a compreensão de como funciona uma bateria. Eu vou separar os materiais e logo volto para o vídeo. Pessoal, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente vai encher 3 copos com água e 2 colheres de sal. Na verdade não precisa encher, metade do copo já está bom. A gente vai ter 3 dobradiças de papel alumínio, tá vendo? Eu peguei uma folha de papel alumínio e fui dobrando até ficar nesse formato aqui. A gente vai fazer 3 desses. E a gente vai usar também carvão de churrasco, tá vendo? Só que a gente precisa enrolar eles num papel toalha, ó. Isso é para quê? Para o papel alumínio não encostar no carvão. A gente vai precisar também desses fios jumper. A gente ainda não fala sobre eles, mas numa aula futura falaremos, tá? E a gente vai precisar de um LED simples. Esse aqui é um vermelho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um alumínio e um carvão dentro de cada copo, de maneira que o alumínio não encoste no carvão. Não pode, senão não funciona. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses jumpers e vai espetar. A gente vai espetar o carvão do copo 1 no alumínio do copo 2. Aí a gente vai espetar o carvão do copo 2 no alumínio do copo 3. E depois a gente vai espetar aqui um jumper no alumínio do copo 1 que ficou sobrando. E a gente vai espetar um jumper no carvão do copo 3, que também ficou sobrando. Esses 2 fios a gente vai ligar no LED, mas tem uma sequência certa. O carvão ele vai ser ligado no positivo do LED, na perna maior dele. E o alumínio ele tem que ser ligado na perna menor do LED, que é o negativo. Eu vou ter que ajeitar tudo isso daqui agora, porque o carvão está encostando no alumínio e não vai funcionar. Assim que tiver tudo ajeitado, aí eu gravo outro vídeo para mostrar para vocês como é que ficou. Pessoal, estava fazendo muita bagunça aqui com a água, então eu tive que vir terminar o vídeo aqui fora, beleza? O resultado foi esse, o LED acendeu. E agora eu vou explicar para vocês o porquê disso funcionar. Tentem não se apegar tanto aos termos técnicos. A gente ainda não viu eles. O importante é vocês entenderem a ideia por trás dos elétrons. Existe uma tabela chamada série eletroquímica. Ela diz quais materiais
tendem a ceder elétrons quando encostam em outros materiais. O alumínio, por exemplo, ele tem muita vontade de ceder elétrons para o carvão. Então, quando a gente coloca o alumínio e o carvão separados dentro do copo com água e sal, acontece uma pressão. Essa pressão a gente chama de tensão. É ela quem empurra os elétrons do alumínio em direção ao carvão. Só que como eles estão isolados dentro do copo, a gente precisa construir um caminho. E esse caminho é o fio. Então os elétrons saem do alumínio, entram no fio, passam dentro do LED, como corrente elétrica, e só depois chegam no carvão. Esse é o funcionamento básico de uma bateria. Precisamos usar os 3 copos porque o LED precisa de aproximadamente 2 volts para acender. E cada copo de alumínio com carvão gera em torno de 0,7 volts. Quando a gente liga os 3 em série, conceito que eu vou explicar melhor depois, essas pressões se somam, ou seja, 0,7 mais 0,7 mais 0,7 soma-se 2,1 volts, e aí o LED acende. Já em relação ao sal na água, ele serve para a água conduzir melhor a corrente e formar o eletrólito. O nome do processo de quebrar a água com eletricidade é eletrólise, mas isso é conceito de química. Se tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar, mas não convém a gente falar sobre isso na aula de eletrônica. Então não se apeguem muito a isso. O que importa é, quando um elemento cede em elétrons para o outro, esse movimento é a corrente elétrica, e é ela quem faz o LED acender. Isso tudo que fizemos é o mesmo processo que acontece dentro de uma pilha ou de uma bateria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha feito algum sentido para vocês e que eu possa ter agregado de alguma maneira conhecimento para vocês. Então é isso. Até a próxima aula.